Boa tarde, nosso horário juntos toda quinta-feira, às 13 horas em ponto, tomando nosso cafezinho depois do almoço, né? Vocês sabem que ano que vem a gente vai estar vendendo na nossa lojinha essa xícara da Juntos, gente. Todo mundo vai poder aí ter com umas frases legais, então já tô dando um spoiler aí do ano que vem. Bom, e como o nosso tempo é sempre curto por aqui, eu já vou chamar a convidada de hoje, porque o tema, esse tema hoje eu quero explorar bem, bem. Segunda-feira é dia da consciência negra, e acho que é muito bom, apesar de eu não gostar muito dessas datas, assim, para esse tipo de coisa, né? Acho que todo dia é dia de todo mundo. Eu acho que abre uma oportunidade da gente debater o tema, assim, acaba criando um motivo, né, a mais para a gente debater mais o tema, porque é incansável esse tema. E eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, para quem não me conhece, antes de mais nada, eu sou Estela Zulay, jornalista, educadora parental, palestrante TEDx, escritora best-seller e fundadora e diretora da Junta Educação Parental. Vou trazer aqui uma pessoa, gente, que eu admiro, assim, deixa ela entrar que eu apresento ela para vocês. Opa! Peraí, só que eu vou abaixar aqui. Isso, baixa aí. A gente vê seu rosto todo. Opa! Bem-vinda, cá. Obrigada, Estela, obrigada por essa Imagina, oportunidade. sempre, Todas né? as Sempre. oportunidades de falar sobre isso, especialmente com você, são ótimas. Ai, que bom! E eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico e inspirador e para a gente refletir bastante. Bom, gente, a Carlinha ela é advogada, já fica a hashtag fica a dica aí, né? Uma ótima advogada, inclusive, cuidou já de várias coisas para mim, na minha vidinha pessoalzinha, porque eu a tenho. E ela é mãe do Beni. Ai, esqueci o nome da tua filha. Da A Bia, Bia. gente, tô doida, não, desculpa. O Beni e a Bia, que eu conheço desde tiquinho. Quer dizer, o Beni não tão tiquinho, porque ele não chegou tão tiquinho na casa dela, de idade, mas de tamanho assim, né, Cá? E a Cá adotou o Beni e a Bia, os dois são negros. Você gosta de falar negro ou pretos? Preto mesmo. Preto mesmo, tanto faz, né? Eu já tô bem escolada, minha filha, circulando por aí, já tô, ó, super escolada. E, Cá, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi ontem, justo. Deixa eu só procurar o nome da pessoa aqui, que eu esqueci o sobrenome, né, na verdade. Sawane. Você conhece a Sawane? Já ouviu falar? Quem? Sawane Bispo. Tá. Não. Vale a pena a gente seguir a Sawane. A Sawane Bispo, ela é hoje, acho que CEO da Smiles, tá? Ela é uma mulher preta, nordestina, que chegou em São Paulo há 4 anos e, assim, uma potência de mulher. E ela estava ontem na convenção de um grupo que eu faço parte, chamado Mulheres Inspiradoras. E, gente, a mulher cara, ela dá um baile em muita gente, né? E aí, ela... Hã? A minha... Você tá me vendo bem, Cá? Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem. Ah, tá bom. Então, ela começou a contar uma história, um caso que aconteceu com ela, que ela tinha sido convidada para um evento para palestrar. E aí, ela chegou na porta desse evento, cara, e não se identificou como palestrante. E automaticamente, a pessoa que estava na porta, ela falou por onde eu entro, e ele indicou um lugar para ela ir, né? E ela falou que ela já sentiu que vinha, né? Mas, Que vinha mir, né? E aí ela foi andando, de repente ela avistou assim um corredor, né? E aí viu
um fogão lá no fundo, né? Assim, tipo, era meio que uma copa, cozinha, né? E aí ela entrou e tinha lá um segurança e tinha um elevador de serviço. Aí ela falou assim, olha, por onde eu entro? Porque eu sou a palestrante. Aí o rapaz falou assim, bom, eu vou procurar aqui se tem um elevador social. Ela falou assim, se tem um elevador de serviço, deve ter um elevador social. E ela falou que ela quase não palestrou, enfim, né? E diversas situações do gênero que ela acaba passando. E aí uma outra pessoa que é a Debastos, que também é uma mulher negra, preta, né? Que fala bastante sobre esse tema. Ela fez um TED, inclusive, esse ano, TED São Paulo. Ela chegou na frente e falou assim, gente, vamos aproveitar e vamos levantar a mão aqui. Quem é racista? Cara, fica assim, né? Ninguém levanta. Fica assim, será que eu sou? Será que eu não sou, né? Já que ela tá perguntando, né? Quem é, quem não é? E aí, pouquíssimas pessoas levantaram a mão, né? E ela falou assim, olha, só nesse evento eu passei por 4 situações racistas com vocês aqui. Tipo, ela falou que uma pessoa se aproximou dela para conversar com ela e falou assim, poxa, você sabe que eu adoro Oxum? E ela falou assim, E o que eu tenho? né? E Oxum, e daí? E ela falou assim, legal, eu sou evangélica. Tipo, e mais umas outras situações que ela escreveu ali, que, gente, quando a gente para pensar e refletir, existe um racismo estrutural, e é sobre isso que eu quero falar com você, Carla, que você deve sentir esse racismo estrutural bastante, né? Quero saber como você lida com isso também. Que é inconsciente, já está no inconsciente coletivo, né? Já vem aquele pensamento automático, e ninguém se diz racista, né? E de repente, a gente tem atitudes, sim, e pensamentos racistas que a gente nem percebe, né? Que são automáticos. Então, para limpar culturalmente esse racismo estrutural, é preciso muito diálogo, muita conversa, muita conscientização, e é para isso que a gente está aqui hoje. Então, Carla, eu queria que, primeiro assim, vamos lá. Você escolheu adotar crianças pretas? Aconteceu? E o que você pensou quando você... Ou você nem pensou, né? Você não sabia o desafio que vinha pela frente. Não planejei, não planejei. Óbvio que eu também nunca planejei que eu iria adotar crianças loirinhas, de olhos azuis, perfeitas e maravilhosas, porque essas crianças não estão para adoção, né? Óbvio que não estão. Então, não tinha nenhum tipo de pré-conceito em relação ao que eu queria crianças, eu queria filhos. Não queria filhos pretos, tá? A princípio eu não queria, por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde somos judeus, eu numa família toda loira, toda branca, judeus adotados, para serem judeus teriam que ser convertidos por uma opção mesmo minha. se fossem brancos adotados, tá, gente? Não é porque... Sim, convertidos para serem judeus, né? Para serem judeus, eu teria que passar por uma conversão. Então, assim, não basta ser adotado, não basta ser convertido, não basta ser judeu, não basta ser religioso, e ainda preto é muita carga para uma criança, né? Então, infelizmente, a gente vive num mundo totalmente branco em tudo que a gente faz, desde o médico que a gente vai, o supermercado, as sinagogas, as escolas. Então, eu achei que era uma carga muito grande para uma criança, ainda além disso ser preta. E assim, quando iam me trazer o Beni, né, a Giza falou, eu tô com uma criança para te apresentar, quero saber se te interessa. E eu ainda falei assim, olha, se não for preto, interessa. Mas eu não tinha noção que no Nordeste existem tantos tons de preto. Na verdade, o Beni não é considerado preto, né? Pelo tom de pele dele, ele é pardo, ele não é preto. Então, ele é um mulato. Depois de 50 dias no sol, ele fica bem azul, mas, na verdade, na certidão de nascimento dele, ele é pardo. A Bia também é parda, e a Bia era bem branquinha.
mas na hora que o Beni veio, assim, com praticamente 3 anos, ele tinha 2 anos e 9 meses, totalmente raquítico, esquelético, aquela imagem que a gente vê de uma criança da Segunda Guerra ou as crianças africanas, que aquela criança é pele e osso e uma baita pança de vermes, a gente não conseguiu realmente falar não, e veio o Beni. E na hora eu ainda comentei com o pai dele, eu falei, você tem noção do que você está assumindo? Para assumir essa criança, você tem que estar preparado para o racismo. Não adianta daqui a um mês falar, chamaram meu filho disso ou daquilo. Não dá para ficar ofendido com o que falaram, dizer, uau, que surpresa. Você tem que estar psicologicamente preparado para o que você vai assumir. E realmente, assim, a gente trouxe o Beni, a gente não comentou para ninguém, né, quem era o Beni, como era o Beni. E o Beni chegou no meio de um jantar de família, estava toda a minha família em casa, e era, né, era Pêssar, e a gente chegou com o Beni, e realmente, assim, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nunca existiu nenhum preconceito em relação ao Beni. Então, a Bia é bem mais clara que o Beni, então ela não, assim, ela não é uma criança que se olha à primeira vista e fala é uma criança negra, né? Ela tem, a pele é bem mais clara, ela é uma morena, bem morena, e então ela não chama atenção no meio da multidão pela cor. O Beni chama realmente mais atenção do que ela, e desde que a gente tá com ele, eu tô com ele há 10 anos, ele é meu filho praticamente há 10 anos e meio, foi em março de 2013, e desde então a gente vive sucessivas situações de racismo. Então, desde pequeno a gente está na praia, então a gente sempre ia muito para o Guarujá quando eles eram crianças, hoje a gente tem ido bem menos, mas a gente ia muito para o Guarujá e realmente assim, o que entregaram de garrafinha para o Beni, de latinha de refrigerante para o Beni na praia, era assim uma coisa absurda, assim, entregaram muita latinha para o Beni. O tempo inteiro, assim, eu sempre, quando ele era pequeno, eu sempre queria andar com ele muito bem vestido para mostrar que ele não era mendigo, né? Sempre tive essa preocupação dele estar sempre muito bem arrumado, mas mesmo assim, são inúmeras as situações a ponto de que ele estava na escola e uma das psicólogas dele chegou a falar que uma das questões que ele provavelmente estava enfrentando na escola, só um minutinho, que ele estava enfrentando era porque ele não encontrava pares na escola. Então, justo entrou uma menina preta também, igual o Beni, menina uma graça, assim, super fofa, mãe uma querida, e o Beni e ela se identificaram no primeiro dia. Também adotada? Não, 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 ela não é adotada, ela não é adotada, é uma menina judia, a mãe é judia, não conheço a história, mas imagino que o pai deva ser alguém preto, porque a menina é bem preta, e a mãe é bem loirinha, bem clarinha, e ela estudou também numa escola judaica, ela é judia mesmo, e, e eu até escutei que tem, que a menina também está sofrendo muito hoje em dia lá, né? E o médico, os psicólogos falaram, não adianta, a gente tenta dar o melhor para ele na nossa ingenuidade de fazer o melhor, né? Na nossa intenção de fazer melhor. Mas assim, a clínica que ele vai fazer tratamento, ele é o único preto. A psicóloga, ele é o único preto. A fono, ele é o único preto. Em todo lugar que ele vai, ele é o único preto. Então, na verdade, quando ele vê um mendigo na rua, ele fica até assustado, porque ele fala, esse sou eu? Porque só se vê mendigo na rua igual ele, né? Todo mundo que ele vê na rua pobre, mendigo, miserável é igual ele, né? Isso realmente passou por assim, chegou-se a cogitar que isso era uma questão. Mas não bastando ele ser adotado, convertido, judeu, preto e tudo que a gente já falou, ele ainda tem deficiência intelectual. Então, assim, é mais uma questão, porque você imagina aquele pretinho correndo e fazendo atrapalhada, aquele preto correndo e quebrando tudo, e estragando tudo, e desmontando a casa. Então, assim, aí que ele é um marginalzinho mesmo, né? Então,
é complicado. A gente passou assim várias situações bem delicadas já com ele. Quando nós fazemos parte de uma minoria, nós judeus, né? Então vamos dizer que ele está na minoria dentro da minoria, né? É assim, a minoria, o tempo todo estamos aí, né? Falando de minoria. Sim. Eu, como judia, muitas vezes escuto pessoas falando coisas que elas não se dão conta do quanto aquilo é preconceituoso conosco, judeus, né? É tipo, você nem parece judia, já ouvi isso muito, né? O termo judiação, né, que vem Uhum. a raiz do que, né, judiar de alguém, maltratar alguém, vem da raiz judeu, né? Enfim, coisas que estão culturalmente introduzidas na sociedade. Pronto, vamos lá. Eu não sei o que você escutou, tá? Mas eu estava dando o exemplo, né, dessa fala preconceituosa que a Uhum. gente, né, acaba escutando, né? Tipo, você nem parece judia, eu não sei se picotou isso ou não, Sim. né? Que já está assim, na estrutura cultural preconceituosa e racista da sociedade. E aí eu perguntei para você que tipo de falas você já escutou, né? O seu filho, junto com seu filho, com seus filhos, e demonstram esse preconceito, esse racismo inconsciente que já vai na fala da pessoa e ela achando que está sendo super, né, assim, inclusiva, né? E às vezes ela está ao contrário, ofendendo. Eu acho que a primeira coisa que já é assim ridícula é quando já começa assim, mas é preto, é E travou negro, de novo. tá me Será ouvindo? que é a sua internet ou a minha? Eu estou te ouvindo, mas está travando. Não sei se é a minha ou a sua. Eu Mas tô vamos te lá. ouvindo perfeito. Então, acho que pode ser a sua. Mas vamos lá. Então, acho que na hora que a pessoa já começa e fala assim, mas preto, negro, então assim, parece que quando a pessoa fala negro, ela quer amenizar o preto, né? Não quer falar preto. Então, então para não falar preto, vou falar negro. Então já está tentando amenizar, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, ele era pequenininho, ele é tão bonitinho, né? Podia ser um pouquinho mais claro. Ai, ai, ai. Mas, não, mas dá licença, né, gente? Pessoa É, assim, é. aonde, né? Assim, e que mais? Que tipos mais de falas, assim? A primeira coisa, assim, quando já olham para mim e não acreditam que ele é meu filho. Assim, só olhar para a gente já não precisa falar nada. Eu lembro que uma vez a gente estava no Guarujá e eu precisava trabalhar e eu arrumei uma babá para cuidar deles. E a babá era preta. E ela ficou lá a semana inteira com eles. Eu cheguei no fim de semana, as pessoas não acreditavam o que eu estava fazendo lá. Quem era eu nessa história, né? Assim, Falando que era o filho da babá, né? lógico, lógico. Mas assim, a gente passa por mil situações que as pessoas não entendem. Assim, eu acho que eu vivo mais situações que o olhar fala mais do que assim palavras. Então, menos situações aconteceram comigo de alguém chegar e falar alguma coisa do que alguém falar o contrário. Então, outro dia eu não consigo lembrar onde eu estava. Fui fazer uns exames no Beni, panorâmica de dente, e a pessoa não falou a mãe do Beni, ela falou responsável pelo Beni. Eu falei, sou eu, a mãe dele. E É eu já tinha ido lá pau. mais de uma vez, eu já tinha ido. Então as pessoas de dentro até sabiam que eu era a mãe dele. Então, assim, é bizarro. Tem horas que alguém fala alguma coisa e eu começo assim: filho, vem cá, filhinho, vem cá, mamãe tá te esperando. Assim, bizarro fazer isso. Mas eu É que você tem você é muito bem estruturada, né? Assim, Carla, e você se impõe, você se coloca, né? Agora imagina para aquela mãe preta que entra num lugar e sofre com esse olhar, né? E
enfim, né, uma pessoa que está até numa posição de poder, de liderança e tudo mais, né, o quanto ela sofre para conquistar aquele olhar de respeito, né, que afinal de contas ela conquistou aquele espaço e tudo mais. Como é que você educa os seus filhos para eles lidarem com isso, né? Como é que qual é a sua fala para eles lidarem com isso de uma forma saudável? E voarem o voo deles, né? Enfim, o sonho que eles quiserem sonhar. Primeira coisa que desde sempre eu tomei uma posição que na minha casa se fala sobre adoção abertamente, porque a gente já tem uma outra questão que é duas crianças pretas, né, de uma família branca. Então, as próprias crianças reparam essa diferença. Então, tem essa diferença, né? Então, desde sempre eu falei que eles eram adotados. Eu nunca enganei as crianças, nunca omiti. Então, sempre assim, eles são adotados e nós somos adotados. A família é toda adotada. Então, eu fui adotada como mãe, né? Meus pais foram adotados como avós, a Bia foi adotada como irmã, todo mundo adotou todo mundo. Então, assim, para que não seja só aquela situação. Então, uma vez a Bia falou assim, tal, ela era muito pequena até. Uma pessoa me perguntou por que que o meu cabelo é preto cacheado, se a minha mãe é loira. E eu falei, você responde para ela porque as pessoas são diferentes, né? Naquele momento, porque as pessoas são diferentes. Falei, olha para ela, falar para ela olhar todas as pessoas e vão ver que uma pessoa é diferente da outra. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu tento preparar as crianças para que ninguém aponte na cara deles e fale assim, você é adotado. Eles sabem que eles são adotados e a Bia já manifestou algumas vezes para algumas pessoas sobre a adoção, já contou que ela era adotada. E aí, às vezes, outro dia ela falou assim para mim, mamãe, então, até para, né, eu me casei pela segunda vez, então agora a gente tem uma família maior, com mais 2 meninos, que são filhos do meu marido, né, o Shaya e o Zalmi, e a gente se criou nesses 3 anos como família. Então, eles são duas crianças branquinhas, ruivinhas, que tem agora 2 irmãos pretos, e os meus 2 filhos pretos agora têm 2 irmãos ruivinhos, né? E eu vejo como a gente conseguiu fazer a nossa lição de casa boa, que eles são irmãos, totalmente diferentes, e eles se falam que são irmãos, eles se amam e se consideram irmãos, e realmente a gente quer que eles se considerem assim, que entre eles não haja essa diferença. E às vezes a Bia fala assim, eu acho que eu puxei você em tal coisa, eu acho que eu puxei o Zalmi em tal coisa. Ou eu assim. E outro dia falou assim, não, eu sou irmã de sangue do Beni. Ela falou assim, eu sou irmã de sangue do Beni. Então, para ela, assim, é uma coisa assim muito forte e que a gente não vai quebrar isso. A gente quer mostrar realmente que as pessoas podem ser diferentes e serem irmãos e serem pais. Então, não importa se é o pai, se é o padrasto, o que importa é quem exerce o papel de, né? Então, eles têm um pai, né? Então, tem um pai biológico que só Deus sabe quem é, eles têm um pai que foi quem adotou eles comigo quando, né, nós éramos casados, e agora eles têm um padrasto que realmente está aqui executando um papel de pai com todo amor e dedicação e esforço, né? E que realmente mostra para a gente como a gente pode se criar como uma família dentro dessa diversidade. O Beni, não sei se é graças a Deus ou não, felizmente ou infelizmente, ele tem uma deficiência intelectual muito acentuada, muito grave, então ele não consegue entender muito o que está acontecendo. A Bia tem mais consciência para ser mais preparada para isso, mas outro dia ele me falou, tal pessoa me chamou de preto na escola, e como é que ela falou? Você é negro, alguma coisa assim, né? Eu falei, se te falarem de novo, você mesmo. Então, aqui em casa, a gente mostra, olha, minha pele é rosa,
entendeu? A tua pele é marrom. Então, assim, quem tem os lápis, até tem um lápis da Faber-Castell que é cor da pele. E é uma cartela de 12 lápis e são todos os Marrons, tons de marrom. pele, do marrom ao branco. Eu vi Então, essa assim, eu faço questão cartela. de comprar essa cartela aqui em casa, porque você pega aquela corzinha meio rosinha e fala, ah, esse aqui é a cor da pele. Bom, depende de que pele. Depende de que pele, né? Então, eu tento educar as crianças o máximo para que eles saibam responder. Ah, você é preto? Sou preto. Você é branco? Sou branco. Ah, mas você é preto adotado. Não tem problema. A minha mãe me ama muito, talvez até mais que a sua. Nossa, É isso que eu falo para eles. demais. Eu acho que é assim, nossa responsabilidade a gente deixar aqui, claro que toda essa conversa traz uma consciência, né, indireta, mas eu acho que eu queria ser mais direta, né? Então, gente, eu acho que cada um tem que fazer uma reflexão, né, uma introspecção e ver aonde está o seu racismo estrutural, né? Porque todos nós temos, Uhum. gente, porque nós somos criados, Dessa forma. né, numa sociedade preconceituosa e não é por mal, né? Mas eu acho que a gente precisa revisar os nossos valores. E eu acho que o primeiro passo, talvez, Carlinha, que eu até converso com a Gilmara sobre isso em casa, né? Esse negócio assim, chama preto ou chama negro? Chama preto ou chama... Tanto faz, gente. Essa é simplesmente a sua cor da pele. Então, as pessoas ficam nessa... né? Já fica, o racismo estrutural já está nessa dificuldade das pessoas nomearem aquilo que simplesmente é, Uhum. né? Eu sou negro, minha pele é escura, eu sou preto, né? Eu já comecei a live com isso, porque isso é uma questão para todo mundo, né? Porque hoje a gente tem várias questões de nomenclatura, né? Para serem revistas, com deficientes físicos, com... Enfim, então as pessoas, né, com o negro, ok, eu sou branca, né? Eu sou rosa, sou, sei lá qual é a minha cor, na verdade, né? Às vezes eu tô meio amarela, inclusive, né? Só cor de escritório ficou amarelada. A minha filha é extremamente branquela, assim, é um branco que dói os olhos, né? E aí tem o negro, tem o moreno, tem o pardo, tem o preto, tem o... Né? Assim, a gente estuda isso na escola. Então, acho que primeiro a gente tentar ser o mais natural possível, né? Eu acho que a gente vai desconstruindo esse racismo estrutural a partir do momento que a gente simplesmente é natural, né? Simplesmente isso tem que se tornar um olhar natural, numa boa, né? No olhar, né, Cá? Como você falou, né? É bem no olhar. E outra, né? Assim, conversa, tipo, tá, te encontra, tem alguma curiosidade, pergunta, né? Às vezes a pessoa fica te olhando e quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa, e não pergunta, e você sente que aquela pessoa está com pensamentos, Mas né? eu Deve... falo, eu Aí falo, você fala, eu falo. aí o que você faz? Mas não é todo mundo que é que nem você, né? Mas o que você fala Então, normalmente? eu falo, outro dia eu estava num restaurante com as crianças, e entrou um casal mais velho, e eles não paravam de olhar para trás. E eles olhando, e a mulher olhava e falava, olhava e falava. Eu não conseguia escutar o que ela estava falando, mas ela estava olhando muito. E na hora que eu saí, eu falei assim: eu sei que a senhora está achando tudo muito diferente, né? Mas é isso mesmo, são meus filhos, são meus, são judeus. E tá tudo bem, nós somos assim. Ela, E não, mas ela? Vina, não estava nem olhando. Falei, não, tá tudo bem, só para eu explicar e matar a curiosidade da senhora. Mas o que você falou, eu acho que a gente tem dois pontos que é o que faz eu sempre querer falar sobre esse assunto. Então, um ponto é o nosso mundo de minoria que a gente vive, que eu acho que a lição que a gente tem neste mundo é ensinar aos nossos filhos para que eles não sejam preconceituosos como fomos nós, os nossos avós e como é a sociedade. Então, o que eu peço é todo mundo que está perto de mim, aproveita esta oportunidade de me conhecer, de saber
que eu sou o símbolo da diversidade. Eu tenho filho adotado, eu tenho filho preto, eu tenho filho com deficiência intelectual, eu tenho um segundo casamento com mais 2 filhos que a gente incorporou ao casamento. Aproveita essa oportunidade e mostra para o teu filho como que você pode ter tantas coisas diferentes no mundo e ser feliz com tudo isso, e como você tem que respeitar o diferente. Então, eu me preocupo que se eu passo na rua e vejo uma criança, uma pessoa numa cadeira de rodas, eu faço questão de explicar para os meus filhos por que que aquela criança está numa cadeira de rodas. E se a criança está sorrindo, eu falo, olha, ela está na cadeira de rodas e, graças a Deus, ela consegue sorrir. A falta de uma perna, de uma mão, de um braço, não vai fazer uma pessoa deixar de viver a vida. Então, nós tivemos outro dia uma oportunidade de estar com uma pessoa de uma família distante nossa, que sofreu um acidente e um tubarão comeu a perna. A menina, uma graça, a menina linda, e ela andava com a perna mecânica assim. A Bia falou, eu quero brincar com ela, eu adorei a perna dela. Eu falei, então vai brincar com ela. E a Bia só assim, ela quer aquela perna brilhante, cheia de purpurina. E assim, vai lá e vê como a menina brinca. Então, assim, quando a gente passa na rua e vê um mendigo, eu explico o que é um mendigo. Eu faço questão de explicar por que que a pessoa está ali. O que fez a pessoa estar na rua? Você tem, não é só um problema social. Então, você tem toda uma questão que envolve a pessoa estar na rua. E a gente tem que estar lá e a gente vai ter dó da pessoa e a gente tem que saber qual é a diferença entre a pessoa que está na rua, porque agora está vivendo uma crise, daquele que está na rua drogado e que se você der dinheiro vai comprar álcool e drogas, e que então não é para todo mundo que a gente pode dar o dinheiro na rua. E o que eu espero das pessoas é que realmente peguem a minha vida como exemplo para ensinar os filhos, porque o que me choca é ver pessoas que estão muito próximas de mim não terem usado essa oportunidade para educar seus filhos. É isso que eu lamento. Então, assim, o racismo existe, eu não vou mudar o mundo, eu não parei meu trabalho, a minha vida para criar uma ONG em defesa do racismo. Realmente tem gente que pode fazer isso, eu não posso fazer isso, ou talvez não tenha nem o perfil de fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ter essa oportunidade para falar para as pessoas. Então, assim, quando acontece comigo, eu acabo tendo esse papel de educação. Então, eu vejo, outro dia, assim, há muito tempo, umas crianças estavam caçoando do Beni, e eu falei, o seu pai gostaria de ver você fazendo isso? Você tem certeza que teu pai ia se orgulhar disso? E eu sempre chego e falo para quem eu vejo. Para quem faz alguma coisa, eu chego para a pessoa e falo. E assim, eu acho uma pena que a gente viva numa sociedade que é o que você falou, eu tenho oportunidade de ser branca e poder levantar e gritar e peitar numa situação dessas, que eu posso ir lá e falar, olha, não fala isso para o meu filho, eu tô aqui nessa clínica e esse cidadão é meu filho, e essa é minha filha, né? Então, eu tô nessa situação, mas é o que você falou, você imagina a pessoa que vem lá preta com seus filhos pretinhos e que sofre um racismo absurdo e ela própria já não consegue enfrentar, porque toda vez que ela vê essa situação, é difícil de enfrentar. Então, aqui sou eu, com toda a minha família e 2 crianças no meio disso. E todas as outras pessoas que vivem numa situação. Então, assim, meu marido falou assim, você é muito socialista, muito comunista, você quer que todo mundo tenha direitos iguais. Eu gostaria mesmo que todo mundo tivesse direitos iguais. Eu quero que todo mundo seja respeitado e tenha direitos pelo seu esforço. Então, a pessoa trabalha, a pessoa chegou lá, ela tem que Eu ser acho respeitada. eu acho que num mundo de ismos, Carlinha, desculpa te interromper, porque eu sei que você estava no flow, mas assim, a gente esquece de ser humano, né? Então a gente tem que dar um nome. Então, isso é socialismo, isso é direita, isso é esquerda, isso é um pensamento comunista, isso é um pensamento. Nada a ver, né? Assim, a gente desejar que todo mundo tenha as mesmas oportunidades e chances na vida. É claro que isso é utópico, né? Sempre vai ter uma certa diferença, mas o quanto a gente puder diminuir essa diferença, esse abismo, né? Que existe de oportunidade, melhor, Pois é, né? Vai ser melhor para todo mundo. todo preto no carro importado tem que ser motorista. Não motorista, é Exato. chofer, Sofrer. né?
Então, assim, eu É, realmente eu acredito e no que eu puder, eu quero que a minha parte, a minha família e as pessoas que eu possa influenciar, elas realmente saibam respeitar o mundo com todas as suas diversidades. Então, aquele que foi, batalhou, fez e tem talento, ele tem que ser reconhecido com o talento, mesmo sendo preto. Quer dizer, mesmo sendo preto, olha que absurdo, né? então, era esse tipo de fala que eu queria que você trouxesse. Né? Olha, aí está, gente, está aqui uma frase extremamente É isso, mesmo sendo preto. estrutural, né? O racismo estrutural está aí. Puxa, olha só, ela conseguiu chegar lá mesmo sendo preta. Não, ela conseguiu chegar lá porque ela é Porque ela tem capaz, talento. Se ela é ela tem preta, se ela é talento. branca, se Pô, ela tem mão ou tem exatamente, pé, o que muda? O que muda? exatamente, O que muda? exatamente. É sobre isso, é Ah, sobre isso. É muito sobre isso. Carla, eu ah, te amo. eu também Podia ficar falando com te você amo, aqui mais Fê. 2 horas. Assim, eu aprendi muito com você. Eu participei, né, quando você pegou o Beni, trouxe o Beni, que é uma história à parte, né, gente? Assim, toda a vinda do Beni para cá é uma história à parte, fica para um outro dia, porque eu queria focar realmente, né? A Gilmara não gosta nem que tenha o Dia da Consciência Negra, porque Eu tem o Dia também da acho um Consciência Branca, absurdo. Eu né? acho um Eu, absurdo. ela fala que tem Dia da Consciência Negra, né? É isso. Eu não gosto de nenhuma data, inclusive, né? Dia das Mães. Não, Dia da Mãe é todo Nenhuma. dia. Não, não. Dia da mulher, então, é Dia o da pior Mulher, ainda. não me dê presente no Dia da Mulher, por favor. Não, no Dia das Mulheres, eu sou antifeminismo, sabe? Não, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, gente, sobre os nossos papéis todos os dias das nossas vidas. E a gente tem que ter reconhecimento, ou receber críticas, ou que as pessoas lembrem da gente, né, da nossa importância, dos nossos valores, todos os dias da vida. Né? Acho que, mas já que existe, né, porque eu falei assim, já que, né, vamos aproveitar essas oportunidades. Já Exato. não, né, não sou, a Marta Suplicy foi lá, fez o dia, ninguém vai trabalhar, é o dia da consciência Que negra. bom. Vamos falar do assunto. Mas, tipo, não tem o dia da consciência japonesa, o dia da consciência judaica, o dia da Branca. consciência amarela, o dia da consciência branca, o dia, né? E é isso, né? A Gilmara fala que não me representa porque o povo não tem consciência nenhuma. Né? Nenhuma. E é verdade. Né? O que, que você faz no dia da consciência negra? Né? O quanto, então, nada mais a gente pode fazer do que trazer essas reflexões, falar do tema, mas isso sempre. Tanto que na plataforma da Juntos a gente fala disso sempre. A gente tem uma pessoa que trata desse assunto, né? Agora, inclusive, você tem que conhecer a Paula, a Pio, ela está entrando agora na equipe fixa da Juntos. Ela tem um filho autista e ela adotou uma menina preta. Então, assim, a fala dela Pacote de, completo imagina, também. pacote completo também, né? Então, assim, e ela é loira de olho azul, né? Assim, loiraça, linda, maravilhosa, né? Ela parece até a Giovanna Erivantes, parece a Ana Hickman, sabe assim? Então, é assim, é o dia, a consciência tem que ser todos os dias. Você tem que parar para pensar antes de abrir a boca e falar qualquer Por que toda coisa, loira é né? burra? Por que toda loira é Exato, burra? né? Também, tem vários estigmas que a gente criou, né? E que, gente, eles têm que Eu ir já por água ouvi abaixo, muito, isso já eu é. já ouvi muita gente debochando de mim, assim, advogado, debochando assim de não acreditar que eu era loira e que eu era advogada e que eu poderia ser capaz. A gente tem isso, Carla, sendo mulher, né? Ou morena, inclusive, morena, branca, né? Existe esse olhar, Sim. né? A gente vive num mundo machista, não tem como. A gente está combatendo isso aos poucos, né? Cada vez trazendo mais para o debate, cada vez debatendo mais, né? Mas eu falo aqui, a Juntos tem um dos pilares da Juntos é ter uma prevenção a, a tudo isso, a essas feridas abertas da sociedade, né? Porque começa em casa, gente. Começa em casa numa fala preconceituosa, começa em casa num pensamento, começa em casa tudo isso, né? Começa em casa com a mulher tendo que arrumar a cozinha, a sua mulher que lava a louça, a sua mulher que se preocupa com a roupa, a sua mulher, né? Enfim, é o que a gente já conhece, é mais do mesmo.
né? Uhum. Então, eu acho que a gente está falando aqui, né, do racismo, da consciência negra, mas acho que existem várias consciências, né, vários vieses inconscientes aí que a sociedade hoje está debatendo e que nós, pais, nós adultos, nós responsáveis, temos que nos preocupar com a educação que estamos dando para os nossos filhos. Então, siga a Carlinha, siga a pessoa, conversem, aproveitem exatamente essa oportunidade para educar os filhos para essa diversidade, para um mundo que é cada vez mais diverso, para um mundo que é cada vez mais exige valores e referências desses futuros jovens que vão entrar num mercado de trabalho inclusivo, né? Onde a inclusão ela é valorizada. Então é isso, Carlinha. Muito obrigada pela sua Obrigada contribuição a sempre. você por essa oportunidade, que é a coisa mais importante a gente poder fazer esse papel de informação ou de apelo aos pais, por favor, eduquem seus filhos para que eles sejam diferentes. Para que eles sejam melhores do que a gente. Muito Acho que é melhores, muito né? melhores. Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. E é isso. Certeza. Foi um prazer. Obrigada. É uma pena, gente. A primeira parte da live está publicada, porque a internet deu pau, né? Assim, a gente tem sempre essa sorte, né? Nos melhores momentos, no auge, pá. Mas tudo bem, nada nos derruba. Sempre acontece. Só a internet cai, mas a gente não, né? Tamo aí, então vamos ver. Obrigada, Vamos Esté, ver obrigada por essa as oportunidade. partes, ou vamos juntar. Imagina, um beijo enorme e que todos os dias sejam dias de conscientização, tá bom? Amém. Beijo. Tchau, gente. Obrigada aqui.